O E2 está de volta com mais um programa que preparámos a pensar em ti. Hoje, na rubrica Um Livro Porque Sim, conversámos com o jornalista Otávio dos Santos. Vais conhecer um computador que há 30 anos fez sucesso na história dos computadores pessoais e que está prestes a voltar a fazê-lo. Estudantes espalhados pelo mundo marcam um encontro connosco aqui no E2. Por cá, o E2 foi conhecer a Orquestra Todos e traz-te novidades do mundo da música. O romance Espíritos das Luzes é talvez a primeira obra de fundo portuguesa de steampunk, um subgénero da ficção científica. Para perceberem melhor, o romance mistura o ambiente do Portugal setecentista com um cenário de ficção científica. A Sofia Ferreira conversou com o seu autor, Otávio dos Santos. Bem-vindo a mais Um Livro Porque Sim. Beckford Bocage, Luísa Todi, Marquês de Pombal e Pina Manique são algumas das personalidades que podemos ver renascidas e a viva voz pelas mãos de Otávio dos Santos, em Espírito das Luzes. O nosso convidado de hoje é o autor desta obra. Bem-vindo, Otávio. Muito obrigado. Quando olhamos para a lista das personalidades que escolheu incluir no livro, pensamos, por que colocá-las todas na Lisboa pombalina, logo a seguir ao terremoto? Todas elas são personalidades que associamos ao século XVIII. Algumas, eventualmente, nasceram no final do século XVII, mesmo nos últimos anos. Marquês de Pombal, Luís António Verney, António Ribeiro Sanches. Mas, de facto, são pessoas, figuras históricas que associamos àqueles tempos, à época do iluminismo, e que, claro, em Portugal tem esse atrativo suplementar de terem vivido numa época muito agitada, de grandes transformações, não só mentais, intelectuais, mas também físicas, históricas, que em grande parte foram terminadas pelo terremoto. De facto, o terremoto na história de Portugal é um corte nítido entre o que havia antes e o que havia depois. Muitas coisas foram condicionadas pelo terremoto. E como é que decidiu, como é que escolheu quais as personalidades que ia incluir no seu livro? Eu sabia que algumas seriam óbvias, não é? Marquês de Pombal, Bocage. A ideia surgiu-me para fazer os Espíritos das Luzes de uma confluência de fatores. Esta é uma época que sempre me interessou muito, sempre me fascinou pela sua sofisticação, por ser uma época de várias revoluções, como já alguém disse. Não só políticas, mas também intelectuais. Exatamente. E também por ser uma época de muita ostentação, de muita sofisticação, que em Portugal, claro, era proporcionado pelo período de ouro, literalmente, do rei Dom João V, que vinha do Brasil, e toda essa riqueza que vinha e que, claro, foi canalizada para, muitos dizem que erradamente, provavelmente, para construções faustosas e não tanto para desenvolver efetivamente o tecido industrial e económico e comercial português. E, por outro lado, lá está, sendo eu sempre um grande apaixonado e admirador da ficção científica, como eu sempre queria escrever algo, e sempre tendo em mente que, sendo um escritor e queria fazer algo diferente, eu pensei, por que não misturar, por que não juntar os dois conceitos? Imaginar um Portugal diferente, que não é um país, mas é um planeta, num outro tempo, num outro espaço, e colocá-los com aquelas personagens que sempre me fascinaram tanto e fazê-las falar com as verdadeiras palavras delas. Boa noite, bem-vindos ao Gosto. Conheces com certeza aquela malta maluca que agarra num Fiat Punto dos anos 80 e lhe põe um motor bem potente, uns travões espetaculares, uma direção topo de gama e umas jantes duplas só para enfeitar? Pois fica sabendo que alguém fez isso mesmo, mas com um computador. Eu explico. Em 1982, em plena revolução dos computadores, foi lançado o Commodore 64. Era um computador, sim, que tinha o seu funcionamento num teclado. E todas as saídas estavam por trás desse teclado. Ou seja, ligava-se o ecrã ao teclado, ligava-se dois chegados ao teclado, tudo ao teclado. E era um computador muito avançado para a época. Permitia que tu visses, 25 linhas no ecrã. Por exemplo. Ok, eu sei que para nós hoje em dia que temos computadores com tamanhos enormes, não é nada, mas naquela altura era um avanço muito, muito grande. E este computador vendeu que nem gelados numa praia e ganhou muitos seguidores. Olha o Commodore! Fresquinho!
Daí que a empresa que faz o Commodore, sim, ela ainda existe, veio dizer que vai relançar o Commodore, mas adaptado aos tempos de hoje em dia. Portanto, o que é que o primeiro computador oficialmente quitado da história vai ter? Vai ter um disco de 1 terabyte. 1 terabyte! Um leitor de Blu-ray, 4 portas USB, uma porta HDMI e ainda uma porta DVI para se poder ligar à televisão e ver se o último Velocidade Furiosa assim. Grandes imagens. Alterar carros vai passar de moda. Agora aquilo que vai acontecer nas ruas às 3 da manhã é malta com Commodores na mão e a jogar Gran Turismo. Não é tuning, é mais do que isso. É meta-tuning. É tudo por esta semana, eu espero que tenhas gostado e se realmente gostaste, faz um gosto na nossa página de Facebook. Hã? Um gosto? Um gosto? Não gosto. Okay. Eu tenho demasiado tempo livre. Nós voltamos para a semana. Até lá. A partir do instante em que imaginamos um âmbito de ficção científica e colocamos nesse âmbito personagens históricas, então aí qualquer coisa pode acontecer. E foi isso que, de facto, se passou. De certa forma não, foi mesmo isso. Foram as próprias personagens que acabaram por me dizer como é que a história ia evoluir. Porque ao fazer a pesquisa, a busca, a recolha das palavras que eles de facto escreveram em cartas, em poemas, em discursos, muitas vezes, eu próprio fui alinhavando e construindo, ou então foram eles próprios que me deram a entender qual poderia ser a linha narrativa da história. Onde é que podia seguir? Precisamente. E aproveitou também, se calhar, a grandeza, entre aspas, de Portugal naquela altura, porque, por exemplo, os astroportos e tudo que Portugal como um planeta, não é? O que até como um mar, sim, aproveitou também essas metáforas, de certa forma, que havia muito na época. Porque, de facto, nessa época, no século XVIII verdadeiro, foi uma época fundamental porque foi uma época, digamos, de última oportunidade. Porque Portugal tinha reconquistado a independência há, enfim, não muito tempo, em 1640. Tinha custado imenso. E, de facto, havia já, nessa altura, uma consciência histórica daquilo que tinha acontecido antes. De qual tinha sido o percurso do país, o que é que tinha acontecido, os seus pontos altos, os seus pontos baixos, a perda da independência. Portanto, ao mesmo tempo que havia essa grande reflexão que era feita por grandes intelectuais da época, pelos políticos também, o Marquês de Pombal, entre os quais, havia também, ao mesmo tempo, uma riqueza que era proporcionada pelo ouro e pelos diamantes do Brasil e também pelos produtos agrícolas. E, ao mesmo tempo, lá está, Portugal, em termos coloniais, ainda tinha um império muito considerável. Já não tinha todos os territórios que tinha antes de 1580, tinha perdido várias posições na Ásia e também algumas na África, mas ainda tinha o Brasil, tinha vários países na África. Exato. Que lhe davam uma Portanto, havia uma grande pujança que poderia e deveria ser aproveitada, só que depois o terremoto, mais tarde as invasões francesas, cortaram, digamos, esse poderia ser o percurso para um desenvolvimento e uma afirmação cada vez maior de Portugal. E também, por outro lado, transposto para aqui, para o século XXI, para eu, Otávio dos Santos, autor. Eu vejo essa época do século XVIII, reforçada neste contexto de ficção científica, como uma época de ouro virtual, no sentido de poderia ter acontecido, que eu não vejo no meu país de agora. Espíritos das Luzes é um livro feito por alguém que cada vez mais está muito desiludido com aquilo que o país é, com aquilo que Portugal é, com aquilo que Portugal se tornou. E precisamente porque eu estou muito desiludido com aquilo que Portugal se tornou, cada vez mais, e em que cada vez mais ouço e vejo acontecimentos e factos que me desagradam profundamente. De certa forma é inevitável que eu, para compensar, imaginasse... Imagina outro Portugal. Precisamente. Em que não é um pequeno país, mas que é um planeta. Com precisamente. Século XXI. Exatamente. Intendente, um bairro central geograficamente, mas periférico a nível social. Nas ruas deste bairro nasceu a Orquestra Todos, que se estreia agora no Teatro São Luís. A Orquestra Todos nasce de um projeto ligado ao Festival Todos. Um espetáculo que congrega as várias artes, teatro, música e dança. Foi no 3º ano consecutivo deste festival que se estreou a Orquestra Todos. A estreia foi nervosa, né? Porque
Pronto, era um projeto totalmente novo, muito ambicioso, né? Nossa, muita gente inexperiente, inclusive eu. Foi muito emocionante mesmo ver, acompanhar o processo e as pessoas que foram chegando e foi muito emocionante ver a orquestra todos nascer no palco, foi muito bonito. Inspirada na orquestra Piazza Vittorio, a Orquestra Todos é constituída por imigrantes. É no bairro do Intendente que fazem os seus ensaios, trazendo mais vida a esta parte da cidade. Ensaiamos por muito tempo no Largo do Intendente. Foi muito importante estar no coração do bairro, a ensaiar com a orquestra, porque as pessoas do bairro que lá moram, passando por Largo do Intendente, tinham já quase uma familiaridade com este som. Num lugar como aquele, como Intendente, e a fazer música, e acho que é uma experiência para mim muito gratificante. Sabe qual é o bairro onde este projeto nasceu? É no bairro da Amadora, não? No Intendente, sim, no Intendente. O Intendente é um bairro que merece uma enorme consideração, porque sendo um bairro de fundação quase da cidade, ao longo dos anos foi perdendo características e foi ganhando famas menos próprias, porque foi atravessando as várias circunstâncias da vida da cidade e foi acompanhando as várias infelicidades. É bom que alguém recupere também para a ribalta o nome do bairro do Intendente e lhe deu outro ar, o reponha como um bairro nobre da nossa cidade. O meu objetivo, aquilo de chamar as pessoas de Lisboa a conhecer este bairro, é perder este medo, é reencontrar uma ligação com esta parte da cidade, e da outra parte de ter uma ligação com o bairro próprio, que é um bairro, como vocês sabem, multicultural, onde vivem muitas culturas diferentes, onde estas culturas, no fundo, pertencem à cidade de Lisboa. Neste projeto, a música é uma linguagem universal que supera qualquer diferença. É o elo de ligação entre culturas. E a música, no fundo, é um veículo, pronto, todos sabem, é mais fácil cantar que falar. E a música não tem barreiras, chega em todo lado. E também, com estas pessoas que lá moram, as próprias culturas deles têm uma parte importante, que é a parte musical. Para eles, a Orquestra Todos é muita gente diferente. A união de toda a cultura, toda a religião. Não é só paz e harmonia, é uma série de coisas, um encontro cultural, uma troca. No fundo, esta orquestra é um pouco aquilo que nós achamos que a sociedade tinha que ser. No fundo, é um sonho, um modelo que nós achamos que podia ser importante para a vida social e para uma cidade também. Dentro destas metáforas que existem, também há uma coisa muito engraçada a meu ver, que é aproveita algumas das palavras de determinadas personalidades e transforma isso em algo real. Por exemplo, as moscas espias de Pinamanique. Foi algo que ele disse, não é? E que depois aproveitou e incorporou no livro. Sim. Os chamados os moscas, que eram a designação que os espiões dele tinham. Exato. Pinamanique é, de facto, uma personagem extremamente fascinante. Ainda hoje com uma má fama, mas injustamente. Ele foi mais que um juiz, foi mais que um chefe de polícia, ele foi um autêntico benemérito, um autêntico benfeitor, foi o fundador da Casa Pia. Bom estaria ele de imaginar no que é que a Casa Pia se tornaria, mas pronto. Mas também não é só coisa. Exatamente. Foi ele que, no fim de contas, e a relação dele histórica com o Bocage é fascinante, foi ele, de facto, que acabou por, sim senhor, prender o Bocage, mas acabou por lhe dar a mão e aguentá-lo para, pelo menos, ter um poeta ter uns últimos anos de vida minimamente tranquilos. Mas, precisamente, foi, e não só no caso do Pinamanique, mas também muitos outros autores, eu aproveito, lá está, as deixas que muitas vezes eu encontro nos textos
para, precisamente, construir quase como um puzzle, uma construção, digamos assim, em que eu vou procurar qual a peça de diálogo verdadeiro, que se possa juntar com aquele. E, à volta disso, criar um ambiente com o mínimo de credibilidade ou de consistência. E há algumas sequências, de facto, em que eu, durante muito tempo, enquanto estava a preparar o livro, estava a lê-lo, eu pensei, mas caramba, aqui o Luís António Vernet parece que está mesmo a responder ao Filipe Ilísio naquele outro texto. E tanto assim é que eu os coloquei, quando eu escutei aquela discussão sobre o que é a poesia. Eles estavam fora, e foram contemporâneos. Ambos exilados, curiosamente. Aliás, essa é uma também, e o título Espíritos das Luzes tem a ver com isso. Mas é preciso ler o livro para descobrir isso. Podemos desvendar tudo. Até que ponto a questão do espírito, a presença ou a ausência, é ou não um fator predominante? Em que ponto a estar ou não no país em que se nasceu, a distância a que se está, faz-nos pensar de outra maneira as saudades que podemos sentir, mas apesar disso, e isso é característico de muitos dos exilados deste período, Vernet, Ribeiro de Sanches e o próprio Filipe Ilísio, que mesmo distantes de Portugal, não deixaram nunca de pensar em Portugal, de refletir, de enviar para os que estavam cá as suas sugestões, as suas opiniões, preocupavam-se. E é a sua homenagem, de certa forma, também a essas pessoas. Exatamente. Este é um país pequeno, não é preciso ser um planeta, mas mesmo que era um país que agarra muito. E não foi só nesta época, isso nota-se ao longo das outras épocas históricas. Não é? A partir de hoje vamos conhecer na primeira pessoa as experiências de alunos portugueses que estudam no estrangeiro e de alunos estrangeiros que estudam em Portugal. Marta Baeta, do curso Relações Públicas e Comunicação Empresarial, conta-nos como foi estudar no Brasil. É o Sem Fronteiras. Em fevereiro do ano passado fui para o Brasil fazer intercâmbio, fui para Florianópolis, só que os locais chamam Floripa e é mais conhecido como sendo a Ilha da Magia. Antes de ir para lá, eu achava que ia morrer lá, é verdade. Eu achava que ia levar um tiro, que ia ser esfaqueada, que me ia acontecer tudo e mais alguma coisa, que é a realidade que nos chega cá, infelizmente. Mas na verdade não é bem assim. Inicialmente não foi muito fácil encontrar casa, porque estávamos em pleno verão, para além de chover constantemente, estava um calor úmido, foi difícil adaptar-me e eu queria mais era ir para a praia e não estava a ser possível conjugar tudo. Íamos constantemente à Praia Mole e fomos também ao samba, muito samba de raiz, que é o melhor do Brasil. Fazíamos churrasco todo dia, estávamos na piscina, dormíamos na rede, bebíamos muitas caipirinhas, muitos sumos naturais. De facto, a gastronomia é um dos pontos muito diferentes no Brasil. E é aqui também que entra o açaí, que é uma espécie de gelado que toda a gente come, que toda a gente devora, que é muito, muito bom. E o churrasco constante e a fruta, que a fruta lá tem um sabor totalmente diferente da fruta de cá. A fruta que nós comemos cá é totalmente artificial. Lá é mesmo saborosa, mesmo, o sabor é intenso, não tem nada a ver. Eu achava que o carnaval a sério era no Rio, só. Mas depois, à medida que fui falando com as pessoas de Floripa, comecei a perceber que em Floripa o carnaval também era bom, especialmente na zona do centro da ilha. Então eles lá têm uma coisa que é o Bloco do Sujo, que é como cá todos os rapazes mascaram de mulher, só que lá é uma coisa de uma dimensão muito maior e que de facto eles levam aquilo a sério e põem saltos altos e fazem depilação, é tudo a sério. O carnaval é de facto a pegação geral, porque é o calor, o álcool, a chuva, a umidade que está sempre presente, a música e quer queremos, quer não, a cultura deles é totalmente diferente da nossa e os géneros são diferentes e eles são muito mais carnais do que nós. Inicialmente eu criei um blog para as pessoas que estavam cá em Portugal saberem de mim, porque aquilo ia ser tudo tão intenso que eu achei que não ia ter tempo a falar via Skype nem falar pelo Facebook. Então criei um blog que é o From Brasil Avec Club, Brasil com Z, que eu fui alimentando constantemente, especialmente mais ao início, para o final eu já não conseguia, porque queria aproveitar todos os momentos ao máximo. E esse blog, entretanto, fui contactada por uma produtora de televisão que quis também transformar o blog lá no Brasil nos programas de televisão, só que não...
Inicialmente correu bem, mas depois da coisa não foi para a frente. Demorava cerca de 1h30, 2 horas a ir para as aulas. E em pleno verão ainda era pior porque o trânsito estava sempre engarrafado. Então não era fácil. Mas a faculdade era no meio do... Eu tinha 2 faculdades, uma era no meio do campo, sem nada à volta, mas depois as aulas eram com miúdos de 16 anos, que foi muito estranho. Mas a faculdade era totalmente diferente da ESC, onde eu estudo, porque não tinha associação de estudantes, não tem um bar, não tem um recinto onde estudar, não tinha sequer um refeitório, tinha um restaurante caríssimo, comida ao peso. E então isso foi tudo muito diferente do que eu estava habituada. Inicialmente eu queria ter um cão ou 2, temporariamente, porque nós não íamos ficar lá para sempre e eu sabia que não podia trazer mais cães para Portugal. E como vivíamos numa vivenda, os meus colegas concordaram todos, até para, em termos de perigo, tornava a coisa menos perigosa, porque toda a gente que eu conhecia em Florianópolis já tinha sido assaltada. Viram que uma pequena ajuda foi fundamental para aqueles animais e que foi muito bom, porque tornou o nosso intercâmbio totalmente diferente, a maior parte dos intercâmbios. Em pleno iluminismo e logo após o terremoto de 1755, podemos ver o que pensavam personalidades nacionais e internacionais. Tudo isto com um toque de ficção científica é o que podemos encontrar em Espírito das Luzes, de Otávio dos Santos. Mas as sugestões não ficam por aqui. O que é que mais nos aconselha, Otávio dos Santos? Bem, eu trouxe 3 livros, de 3 pessoas, 3 autores, 3 amigos. O primeiro que eu recomendo é Cristina Flora, que não há muito tempo foi vossa convidada. Este é não o mais recente, mas o penúltimo livro dela, Inconstância dos Teus Caprichos. O que a Cristina Flora tem de especial é, enfim, desde há algum tempo em Portugal e não só, fala-se muito em literatura feminina, há quase como um subgénero que foi associado a isso. Geralmente caracterizado por uma grande efusão de sentimentos, vê-se aquelas capas todas muito floridas, em que esta não escapa à regra. Mas aquilo que é importante salientar é que aquilo que eventualmente se pensa que se pode encontrar em autoras estrangeiras, encontra-se aqui na Cristina tanto ou mais do que se pode ir buscar nessas autoras. E depois temos de um outro amigo, Sérgio Franklin, que é o pseudónimo de Sérgio Sousa Rodrigues. Muito jovem, mas começou muito cedo a escrever e a publicar. Um talento precoce, um grande talento, e que, sendo a área académica dele, universitária e estudos portugueses, cedo começou a escrever, a refletir e a escrever sobre a história de Portugal. Eu também sou amigo dele, conhecemos-nos, mas partilhamos precisamente essa preocupação com a reflexão do que Portugal é, Portugal foi e pode ser. Enfim, ele até agora não colocou essa reflexão a um nível tão bizarro e tão barroco, claro, como eu coloquei, mas neste livro em especial, em que ele recolhe, em que sintetiza, sistematiza ideias que já colocou noutros livros anteriores, ele faz uma interpretação da história portuguesa e em que, e é isso que é notável, há como um ritmo, uma cadência, em que sabemos que a um determinado período de ascensão, de apogeu de Portugal, segue um período de queda e quase se pode calcular, em termos de anos, quando é que isso poderá acontecer. E depois ele apresenta factos, vai à iconografia presente no Mosteiro dos Jerónimos e não só. É um trabalho absolutamente notável. E por fim, temos... Por fim, António de Macedo, que é como que o meu mentor, o mentor do Sérgio, de muitos de nós que em Portugal nos dedicamos e que nos situamos na área da ficção científica e do fantástico. António de Macedo, para aqueles mais novos que podem não saber, tornou-se conhecido como um grande realizador de cinema português, já num filme há praticamente 20 anos. Mas nunca deixou de escrever romances, ensaios, contos, peças de teatro. Este livro que eu aqui tenho é apenas um exemplo entre vários da extraordinária cultura que ele tem. É uma área em que ele se especializou, a área de estudos religiosos e do esoterismo. E este é apenas um exemplo, o Esoterismo da Bíblia, um livro em que ele de facto vai investigar e demonstra todos os aspectos que se pode revestir uma área que, habitualmente dentro do estudo das religiões, mas pode ter muitas outras implicações, mesmo de outros níveis. Aliás, já este ano, porque ele é de facto, mesmo já tendo passado os 80 anos, é um dínamo de energia e de inspiração para todos nós, ele doutorou-se há relativamente pouco tempo,
e este ano lançou o livro que foi resultado da sua tese de doutoramento, chamado Cristianismo Iniciático, que é quase com o desenvolvimento deste que está aqui, mas é um autor, um criador que vale a pena sempre descobrir e apreciar. Muito obrigada Obrigado. por ter estado connosco e por todas estas sugestões. Muito obrigado, eu. Deixe-se iluminar pelas nossas sugestões e leia. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. E é tudo por hoje. O E2 volta para a semana com mais novidades. Contamos contigo. Até lá.